tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai dar início então à nossa disciplina de Química 2 e vamos começar falando de soluções, que seria a nossa aulinha de hoje. Antes de falar de soluções, só para a gente entender, eu trouxe para vocês 3 imagens que para vocês entenderem onde que está situada as soluções. Então, quando a gente tem tudo isso aqui que eu trouxe pra gente, são dispersões, né? O que é uma dispersão? Quando alguma coisa está dispersa em outra coisa, certo? Então, e essas dispersões, elas são classificadas de acordo com o tamanho das partículas que estão dispersas. Pode ser em um líquido, pode ser em um sólido, pode ser em um gás, né? Então, a gente tem, por exemplo, a água do mar é um exemplo bem clássico, né, de solução, porque aqui a gente não consegue ver, né, essas partículas, assim como nos colóides também não, e nas suspensões é um pouco mais fácil, porque as partículas são maiores, mas a gente não consegue ver a olho nu. E essas partículas, elas são menores do que 1 nanômetro. Então, a gente imaginar, né, o sal é muito pequenininho, né? 1 nanômetro. Então, essas são as soluções que a gente vai estudar. Quando essas partículas dispersas podem ser maiores, por exemplo, alguns polissacarídeos, proteínas, aí a gente tem colóides, que fica em torno de 1 nanômetro até 100 nanômetro, e maior ainda que 100 nanômetro, daí a gente tem as suspensões. Em alguns momentos a gente até consegue ver, entrando na faixa dos micrometros, as suspensões aqui, mas aqui a gente está a partir de 100 nanômetros. Só para vocês se situarem, entenderem o que é. Então, nossa aula vai ser sobre solução. É uma mistura homogênea, né? Então, a gente não consegue ver quais são os componentes dessa mistura. Então, ó, qualquer mistura homogênea contendo mais de uma substância. E aí, ela vai ser composta por uma parte que é chamada de soluta. Geralmente não. O soluto, ele está em menor quantidade na solução. E o solvente é quem vai dissolver o soluto, por isso ele tem que estar em maior quantidade, certo? Então, não necessariamente o solvente vai ser sempre a água, mas é o solvente universal, tá? Geral. E aí, essas soluções, elas são classificadas quanto ao estado físico que apresenta a solução, né? Mas a gente vai ter outros tipos de classificações também. Mas só para vocês entenderem o que seria, então, uma solução aquosa. Quando a gente tem um solvente, que é a água, e um soluto. Esse soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, o soro fisiológico é um exemplo, que a gente tem um sal dissolvido na água. O vinagre, sabe o vinagre? O vinagre, ele é uma solução, não tem vinagre puro ali, é uma mistura, né? Então, é uma solução de água com ácido acético, e aí a gente tem o vinagre. A gente pode ter também solução gasosa. Na solução gasosa, a gente vai ter um solvente e um soluto, onde os dois vão ser gases, né? Os dois vão estar no estado gasoso, que é o caso do ar atmosférico, com misturas gasosas que a gente pode ter. Claro, no ar atmosférico a gente vê outras coisas também, né? Porque tá cheio de poluição. A gente olhar o céu finalzinho de tarde, né? A gente consegue ver até as cores do céu. Não falo do céu da natureza, né? Falo da poluição mesmo. E aí a gente tem também a solução sólida, que vai ser um solvente, que é sólido, e um soluto, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. O ouro, por exemplo, né? A gente tem o ouro 18 quilates, ele não é um ouro puro, é uma mistura. Então, a gente tem um solvente, que é o ouro, que está em maior quantidade, e aí o soluto, que é o cobre, que está dissolvido ali nesse ouro. Tá certo? Um outro tipo de classificação que é importante a gente usar também, a gente vai utilizar nas próximas. A gente também pode classificar uma solução quanto à natureza do soluto, se ele é iônico ou é molecular. Vocês lembram disso lá do primeiro ano? O que acontecia? Quando um composto era molecular, ele era formado somente por ligações covalentes, né? Então, por exemplo, a água e o açúcar, a gente pode ter aqui, vai ser
C12H22, né, O11. E o que acontece com o composto covalente? Quando ele está em água, ele continua estando inteiro ali, ele não se dissocia. Ao contrário de quando a gente tem um composto iônico. Que o composto iônico ele é formado por ânions e cátions, lembram disso? Então, se a gente tiver água e sal, vai ter NaCl. E aí, quando esses íons caem na água, eles se separam e a gente vai ter o Na mais e Cl menos. Então, tem cargas na água. O que isso vai acontecer? O que isso vai fazer? Vai fazer com que essa solução ela conduza corrente elétrica, né? Uma solução eletrolítica pode ser. E na molecular não, né? A gente não tem isso. Um outro fator que a gente vai ver mais para frente é que aqui, ó, você tem uma partícula. E aqui você coloca uma, mas você acaba separando ela em duas. Isso também vai influenciar em outras coisas que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho do coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? Existe uma quantidade máxima que a gente consegue solubilizar de uma determinada substância a uma temperatura. E aí, quando a gente altera essa temperatura, a gente consegue solubilizar uma outra quantidade. Então, mas existe uma determinada quantidade que é a quantidade máxima. Aí, para essa quantidade, a gente dá um nome de coeficiente de solubilidade. E isso sempre acontece em 100 gramas de água, tá? Então, é a quantidade máxima dissolvida de uma substância em uma determinada temperatura em uma quantidade padrão de solvente, né? Se você estiver falando de 200 gramas de água, aí é proporcional, tem que colocar, e geralmente ele vem com essa escrita aqui, tá? Então, vamos entender. O que significa? A leitura disso diz pra gente o seguinte, que a gente tem cloreto de sódio, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas a 20 graus Celsius. Significa que ele consegue solubilizar 36 gramas de sódio em 100 gramas de água quando a temperatura está a 20 graus Celsius, certo? Só que isso varia. Como que eles obtêm, né, esses dados? Como que a gente tem coletado esses dados? É tudo experimentalmente. Então, você imagina, de manhã vai você lá preparar o seu Nescau, né? Vocês tomam Nescau? Aí você coloca uma colher. Você coloca duas. Chega uma hora que não solubiliza tanto. A geração de vocês não tem tanto esse problema quanto a minha teve. Porque não solubilizava. A gente gostava de tomar o leite gelado. E você colocava uma colher e ele não ia. Porque a temperatura tem uma influência direta. Em geral, tá? Tem exceções. O aumento da temperatura favorece a solubilização. Então, você vai ver que eles, né, solubilizam uma colher, anota qual que foi a quantidade que conseguiu solubilizar para aquela temperatura, chega uma hora que vai ser a quantidade máxima. Então, é assim que esses dados são coletados também, tá? Experimentalmente. E para cada sal é diferente. Então, agora aqui tem um exemplo do sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, olha só que pouquinho, 0,2 gramas, né? Pouquinho em relação ao cloreto de sódio, que é super solúvel. 0,2 gramas de sulfato de cálcio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Eu estou fazendo esse comparativo com todos na mesma temperatura. Aqui a gente tem o nitrato de potássio e ele consegue solubilizar, então, 13,3 gramas em 100 graus Celsius. Em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá certo? Então, essa é a leitura que a gente vai fazer quando a gente vê essa escrita aqui, tá? Então, vamos entender qual que é a relação desse coeficiente de solubilidade com alguns tipos de classificação de solução.
Então, vamos lá, vou tentar mostrar isso para vocês desenhando com o que eu tenho aqui. Vamos tentar entender. Trabalhem a imaginação de vocês, porque eu desenho mais ou menos, tá? Mas vai melhorar. Daqui a pouquinho eu vou pegar uma caneta aqui, vai ficar mais fácil. Então, olha o dado que a gente tem aqui, ó, que o cloreto de sódio, ele tem coeficiente de solubilidade igual a 36 gramas, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, significa que ele solubiliza 36 gramas, tá? Se a gente colocar uma quantidade inferior a essa, então a massa do soluto dissolvido for menor que o coeficiente de solubilidade, é classificada, então, essa solução como uma solução insaturada. Não saturou, insaturada. Eu consigo colocar mais. Por exemplo, eu coloquei 3 gramas de cloreto de sódio. Eu ainda consigo solubilizar até 33 gramas a mais, né? Então, por isso é classificada como uma solução insaturada. E aí a gente tem também, se a gente coloca exatamente a mesma quantidade, então a massa do soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, a gente vai ter uma solução saturada. Saturou. Chegou na quantidade máxima. A gente pode ultrapassar essa quantidade máxima também. Como assim? Então, se ao invés de eu colocar 36, eu consigo delicadamente solubilizar 38. Só que essa solução, ela vai ser chamada de solução supersaturada. E ela é muito instável. Ela é muito instável. Se a gente tiver qualquer turbulência, agitação, redução de temperatura, né? Porque tá 20 graus Celsius, se eu reduzir para 18 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade da água já é do cloreto de sódio já é outro. Não concordam? Então, o que vai acontecer? A gente vai continuar tendo uma solução saturada que vai dissolver a quantidade máxima, mas vai precipitar uma quantidade que a gente chama de solução saturada com corpo de fundo. Então, é como se a gente tivesse aqui bonitinho, né? Uma solução. A gente não consegue ver, ela é homogênea. Passado um tempo, aqui a gente tem 38 gramas de sal. Ai, como é ruim desenhar assim. 38 gramas de sal dissolvido em água. E aí passa um tempo, acontece uma agitação, uma turbulência. O que vai acontecer? 36 gramas vai estar dissolvido do sal. E aí, onde vai parar os outros 2 gramas? Eles ficam precipitadinhos aqui no fundo, certo? A gente vai ter uma precipitação aqui. Então, por isso é chamada solução saturada com corpo de fundo. É uma solução que depois de passar pela solução supersaturada, ela teve uma agitação, uma turbulência, qualquer influência externa, e daí ela ficou sendo, então, uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Vamos entender como que a gente faz a leitura desse coeficiente de solubilidade? Ó, a gente vai trabalhar bastante gráfico esse semestre, esse módulo. Então, não fiquem assustados, eles são nossos amigos, tá? Eles nos trazem informações bem importantes e a gente vai lidar com eles. Então, aqui eu tenho essa tabela que eu transformei num gráfico e a gente pode ter vice-versa, né? No eixo Y, o que nós temos? O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água. E aí, cada um deles está associado ao eixo X, que é a temperatura. Então, na medida com que a temperatura está sendo aumentada, o que está acontecendo com a solubilidade? Está aumentando também. Se eu pergunto para vocês, a 35 graus Celsius, qual que vai ser o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio? Se você vier na tabela, você não vai encontrar. Ó, você tem 30 e tem 40. Aí,
Pode fazer uma regra de 3? Nesse caso, não. Vamos olhar aqui. 35 graus Celsius vai ser metade, vai ser aproximadamente aqui. Aí você vem aqui e rebate aqui, né? Vai ficar tão preciso que eu tô... Digamos que seja aproximadamente 55 gramas. Então, a 35 graus Celsius, a gente consegue solubilizar 55 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, certo? E se eu quiser saber em 200? Daí se eu quiser saber em 200, eu venho aqui, ó, fazer um esbocinho aqui, uma regrinha de 3. Vou abrir um slide para a gente fazer. Então, ó, eu tenho aqui, eu vou montar essa informação, que a 35 graus Celsius, eu tenho 55 gramas de nitrato de potássio, é um óleo, tá, gente? Em quanto de água? 100 gramas de água. E se eu quiser saber em 200 gramas de água, como é que eu faço? Multiplico por 2, ou faço essa regrinha de 3. 55 está para 100, 200 está para x. Então, vai ser o dobro, né? Aqui um 2. Então, aqui vai ser x. Certo? X vai ser igual a 110 gramas. Gente, nós vamos trabalhar bastante cálculo, sabe? Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, me procurem sempre nos horários de atendimento. Venham para as aulas síncronas que a gente vai fazer bastante exercício. Vai ser bom para vocês, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. E bons estudos e até breve.